Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje, a Verdade de Concreto, a gente vai abordar um tema muito importante para a gente que trabalha na construção civil, que é pedreiro pobre vezes pedreiro rico. O que a gente vai aprender no dia de hoje? A gente vai aprender a identificar os bloqueios. O que acontece? Por que uns são bem-sucedidos e outros não? Afinal de contas, todo mundo trabalha na obra, não é? Por que tem uns caras que vai bem e tem outros que não? O que acontece? Você vai aprender isso hoje. Então fica aqui comigo, senta, pega um café, um chá, um papel e uma caneta. Não esquece de deixar seu like, curte aí o vídeo e se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. Tá bom? Eu sou David Rodrigues, trabalho há 35 anos na construção, sou mestre de obras há 20 anos e hoje nós vamos tratar desse tema. Pedreiro pobre vezes pedreiro rico. Veja, vamos entrar no tema seguinte. Qual que é o problema maior? O problema é a falta de autoestima, é a falta de autoconfiança, é a falta de você entender que você precisa investir em si mesmo, que você precisa, além de investir em si mesmo, você precisa acreditar em você. Você precisa perceber, olhando para si mesmo, e ver quais são as suas dificuldades. Qual que é a minha dificuldade? Veja, se eu sou um pedreiro, qual que é a minha dificuldade? Fazer reboco em teto? O que eu preciso melhorar? Na última laje que eu reboquei, o que eu errei? Veja que você identificar onde é que você erra é primordial para que você possa corrigir aquilo que você está errando. Se eu estou falando para você hoje que é um aprendiz ou é um ajudante, um servente, como a gente chama, e você tem dificuldade no déficit de atenção, ou seja, o mestre manda uma coisa para você, você faz, daqui a pouco você esquece, você não termina, você sente dificuldade, veja, você precisa entender quais são as suas dificuldades. E essas dificuldades, elas vêm da nossa infância. Quando o teu pai fala assim, não, você não consegue, não faça isso, não faça aquilo. Claro que isso é um tema que aborda mais a questão psicológica do negócio, né? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas eu quero dizer para você que as dificuldades que você tem hoje a respeito de como você se comporta, as amizades que você tem, de como você progride ou não na construção civil, elas vêm da sua infância. São esses bloqueios que a gente herda de pai e mãe que fazem com que a gente tenha essas dificuldades. Você precisa entender isso para poder trabalhar isso. Voltando ao tema, por que tem pedreiro que é bem sucedido e tem pedreiro que não é? Veja, tempos eu estava tocando uma obra agora em Gaspar no ano passado, eu estou falando hoje é domingo, 31 de janeiro, tá, 2026. Ano passado eu estava tocando uma obra em Gaspar e de manhã cedo, quando eu estava indo com o meu pessoal, sempre estou vendo o pessoal da construção civil andando de manhã, se mobilizando para ir trabalhar. Os caras tudo sujos, bicho. Os caras tudo largado. Os caras de bicicleta ou de a pé. Por que um cara desse que ganha tão bem? Porque hoje a gente está falando a média salarial dos pedreiros, eu falo de Santa Catarina, é uma média de pelo menos R$ 4.000 por mês. É um baita de um salário, tem gente que faz faculdade para ganhar isso. Então, por que você tem essa dificuldade em progredir? Por que o cara que ganha tão bem quanto um cara que tem que fazer faculdade não progride, não melhora? O cara tá lá vivendo aquela vidinha, parece que nunca sai daquilo ali. Tem um vídeo que eu fiz ano passado que traz essa questão de que foi criada uma cultura de que pedreiro não vale nada, de que pedreiro é peão. E eu quero dizer para você, olha bem aqui para mim, ó. Eu sou pedreiro, eu sou peão. Hoje eu sou mestre de obras há 20 anos. Mas eu passei pelo processo que você passou, eu passei pelas mesmas dificuldades que você passa todo dia, no sol, na chuva, no frio, cavando buraco, rebocando o teto, tudo sujo. Agora eu aprendi que eu precisava me valorizar, que eu precisava crescer, que eu precisava fazer com que a minha vida progredisse. Você tem que ser insatisfeito com a sua vida atual se você quer crescer. Se você quer progredir, você tem que olhar para a sua vida e falar, eu mereço mais, eu posso mais, eu quero mais, eu vou ter mais. E a gente vai estudar aqui o que você precisa fazer para que isso aconteça. O que você precisa olhar para entender quais são as suas dificuldades e como é que você consegue trabalhar nessas dificuldades. Como identificar bloqueios? O ambiente muda o jogo. Você já viu aquela frase, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és? Eu vou te dizer o seguinte, se você anda com 4 bêbados, você é o quinto. Se você anda com 4 idiotas, você é o quinto idiota. Então sim, as pessoas os amigos que você tem, as companhias que você leva para o dia a dia, determinam se você vai subir ou não vai subir, se você vai crescer ou não vai crescer. Aqui na internet tem um vídeo de uma socióloga, se eu não estou enganado, eu não lembro agora o nome dela, se eu lembrar eu vou colocar aqui, que ela conta da história dos caranguejos na panela. Por que os caranguejos colocados numa panela rasa saem dali? Porque quando um caranguejo está saindo, os outros puxam ele para baixo. Então, se você está rodeado de pessoas que não estudam, que não leem, que não tentam melhorar a si mesmas, que só querem beber final de semana, só querem
sabe? Viver como se não houvesse amanhã, no sentido de que, foda-se caralho, vamos gastar o que a gente tem, amanhã a gente ganha mais, e aquela coisa desenfreada, e não pensam no amanhã. E eu tô falando isso porque eu venho de uma família, a minha parte paterna foi um cara que foi pedreiro, carpinteiro, mestre de obra, meu pai foi. E ele foi um cara que ele não estava nem aí, ele viveu a vida tipo, vou viver, não tô nem aí. E eu aprendi desde muito cedo de que a irresponsabilidade do meu pai a respeito de pensar no futuro, de trabalhar pelo futuro, fez com que eu sofresse muito quando eu era criança. Então, tá vendo que as escolhas que você tem hoje, as coisas, o que você escolhe hoje para sua vida vai determinar o futuro que você vai ter daqui a 10 anos? E que essas pessoas que estão ao seu redor, se elas não querem progredir, elas também não vão deixar com que você progrida? Por isso que tem pedreiro rico e pedreiro pobre. O pedreiro rico, eu já vou entrar aqui no detalhe, não se limita àquela esfera. Se você é um cara que pega o teu salário no final de semana e vai para o boteco, você só vai colher isso. As pessoas que estão lá fazem o quê? Então pensa nisso. Tá? Nesse vídeo hoje, esse vídeo não é uma aula sobre como você aprender a trabalhar na construção civil, como você se tornar um encarregado, um mestre. Esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para você tentar entender quais são as suas dificuldades e por que você não progride. Por que você não tem um carro? E se você tem, por que você não tem um carro melhor? Se você tem algum dinheiro no banco, parabéns. Por que você não tem mais? Você tem a sua casa própria ou você paga aluguel? Não há problema que pagar aluguel, estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você pode mensurar e programar para que você cresça, para que você melhore na sua vida. Uma vez que você vive só em função dos outros e dos seus desejos, no sentido de que, peguei dinheiro, vou beber. O problema aqui não é você beber. O problema é você não ter meta nenhuma. O problema é você achar que você vai chegar a algum lugar vivendo do jeito que você está vivendo. Se você não investir em você, se você não investir em conhecimento, se você não investir na sua carreira, se você não investir em aprender, em se desenvolver, em progredir, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu posso estar falando aqui para um cara que já está trabalhando na construção civil, tal qual como eu, há mais de 35 anos. Eu posso falar para você que já tem 60 anos, ou mesmo para você que está começando agora, mas vai pelo mesmo caminho. A gente vê muito aí, muito ajudante de pedreiro que pega o dinheiro, estoura, não faz nada. O cara não tem um telefone celular, pelo amor de Deus. Por vezes, do ambiente que você vive, o ambiente que você vive, as pessoas que cercam você, são pessoas que não querem progredir, também não vão deixar você progredir. Então, voltando aqui que o ambiente muda o jogo, para você mudar de frequência, que é o que a gente fala, uma hora eu vou falar sobre isso também, você precisa parar de andar com as pessoas que você anda. Se essas pessoas não têm nada, você também não vai ter nada. Se essas pessoas não têm ambição, que o problema aqui não é ser ambicioso, é bom no sentido de que você queira progredir, porque precisa progredir, tá ok? Então, é um vídeo para você aprender a ter autorresponsabilidade. O que é, David, autorresponsabilidade? Eu falei aqui do meu pai, né? Que meu pai trabalhou a vida toda, não fez nada, foi embora já para o outro plano e ele foi um cara que não fez nada, não pensou em nada, não quis nada para a vida dele. O que é autorresponsabilidade? É eu saber que, apesar de eu ter sofrido por causa dos erros dele, a responsabilidade pela minha vida, ela é absolutamente minha. Ou eu vou olhar para o pedreiro lá, o cara que vai trabalhar todo sujo, o cara que não tem um puto tostão no bolso, o cara que anda todo sujo, se eu já falei isso aqui, tá todo sujo, rasgado, mora lá num barraco por vezes, né? Não consegue ter uma vida melhor, não progride, não cresce, não se desenvolve, é um bêbado, é um largado, às vezes é um drogado. O que é autorresponsabilidade? É eu saber que eu sou o cara que faz o meu futuro. Eu sou responsável por mim. Aquela ideia de que o cara tem, porque o cara tem sorte, eu não tive sorte. Não tem nada a ver com sorte, tem a ver com trabalho, determinação. Tem a ver com você saber que você é responsável pela sua vida. A vida que você tem hoje é fruto do que você colhe, do que você plantou há 10 anos. Se você plantou não fazer nada, é por isso que você não tem nada. Se você plantou de não estudar, de não aprender, de não ser um cara dedicado no teu trabalho, hoje você colhe o que você plantou. Se você plantou não querer aprender, hoje você ainda está trabalhando de servente. E você que é pedreiro, se você plantou ou não querer se esforçar, porque eu não ganho mais, então não vou fazer mais. E hoje você continua trabalhando de pedreiro 30 anos depois. E por que tem pedreiro rico e pedreiro pobre? Porque o pedreiro rico aprendeu que ele precisa fazer por ele. Aqui está a autorresponsabilidade. Você precisa fazer por você. Você precisa entender que você vai colher aquilo que você planta hoje.
Se você quer chegar, daqui a pouco eu vou falar sobre metas, se você quer chegar em algum lugar, hoje você precisa fazer algo para chegar nesse lugar que você quer. Senão isso não vai acontecer, não acontece milagre. O milagre do sucesso, ele é formado no hoje, é o que você faz hoje que determina quem você vai ser daqui 5, 10, ou daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Então se você não tem meta nenhuma, se você não tem plano nenhum, se você vive como que nem diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ela não vai levar você a lugar nenhum. Simples assim. É duro falar isso, mas é uma realidade. A gente vê os pedreiros, cara, e não importa se você sabe ler, se você não sabe, se você é instruído, se você é bonito, se você é feio, não importa. Eu conheço vários pedreiros que não sabem ler e são excelentes profissionais. Inclusive, eu já conheci vários mestres de obra que eram semi-analfabetos. Tem a ver com o seu capricho, tem a ver com a sua vontade de fazer melhor, cada dia melhor. Não viver como se não houvesse amanhã, no sentido de que, vamos festar, vamos beber, vamos... Onde é que tu vai chegar? Tu não vai chegar a lugar nenhum, pelo amor de Deus. Volta na questão da autorresponsabilidade. Você precisa olhar para a tua vida. Olha em volta. Olha para a tua vida agora. É isso que você quer para a tua vida? Veja, se eu estou falando para você que você é bem-sucedido, talvez eu esteja falando aqui para um pedreiro rico. Se eu falo para você que é bem-sucedido, eu quero te dizer o seguinte: parabéns. Eu quero que você cresça, eu quero que você progrida, estude mais, leia mais, seja melhor, a cada dia seja melhor. Agora, se eu estou falando para você que é o pedreiro pobre, qual que é a diferença de você para o cara rico? Qual que é a diferença de você, vamos mudar pedreiro para construtor. Qual que é a diferença de você para o cara que está construindo mais, que está ganhando 20 mil por mês? Fala para mim, qual que é a diferença? É o capricho, é o zelo, é a determinação, é a vontade de fazer melhor a cada dia. É você estar insatisfeito com a sua atual situação e fazer alguma coisa para mudar, fazer alguma coisa para melhorar. Não é simplesmente deixar a vida me levar. Você não vai chegar a lugar nenhum, criatura. E, poxa, é triste. Eu lembro uma vez, tem uma coisa que nunca sai da minha cabeça. Como eu trabalho de mestre já há 20 anos, eu tenho visto muita coisa. Muitas pessoas trabalhando. Centenas. Eu arrisco dizer que milhares de pessoas já passaram por mim, tá, no canteiro. E certa vez eu fui contratar um cara, veio um senhor, ele devia ter 1,85 m, assim, um baita de um homem, um cara bem apessoado, estava bem arrumado. E daí eu perguntei assim para ele, o senhor trabalha do quê? O senhor trabalha de pedreiro? Ele falou, não, eu sou servente. Poxa vida, qual que é a dificuldade de você progredir? A gente está numa fase agora da construção civil, que daqui 10 anos o pedreiro vai ganhar R$600 por dia. A nossa mão de obra envelheceu, então boa parte dos bons pedreiros de hoje, eles estão acima dos 60. É muito raro hoje você ver um pedreiro com 25 anos. Eu virei pedreiro com 18, mas é raro você ver hoje um pedreiro com 20 anos. É muito raro. Essa nova geração não quer fazer isso. E eu vou dizer para você o seguinte, que a construção civil é uma baita de uma profissão. Nem na época da pandemia eu perdi um dia de trabalho sequer. Eu fiquei desempregado ou parado. E eu vou te dizer que em qualquer lugar do Brasil que você for, se você for um construtor ou um pedreiro caprichoso, organizado, que tem a sua ferramenta, que faz, você nunca vai ficar sem trabalho. Então por que o cara não cresce? Por que o cara não progride? Por que vive-se de semana a semana, de salário em salário, sem progresso, sem fazer com que a coisa melhore? Porque existem bloqueios de infância na sua cabeça. Por trás daquilo que você vê, isso é uma coisa energética, mas é bloqueio mental, é bloqueio de infância, que fala que você não merece, que você não pode, que você não consegue, que você tem medo. Então qual que é a questão aqui? É você identificar e você trabalhar no contrafluxo do negócio. Olha para a tua casa hoje, olha em volta, olha para a tua situação. Vamos fazer um exercício mental aqui. Olha para a tua situação atual e pensa o seguinte, é isso que eu quero? Foi para isso que eu trabalhei todos esses anos? Eu estou feliz com isso que eu tenho agora? E daí pensa assim, o que eu preciso mudar? Por que eu não tenho? Por que eu quero? Por que eu almejo e eu não tenho? Veja, sorte não existe. Tá, vamos lá, existe sim, mas o ponto aqui não é sorte, é autorresponsabilidade. É que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Se você não acordar às 5 horas da manhã, andar lá uns 2 quilômetros até chegar na BR, por exemplo, ou pegar os 2 ônibus que você precisa e ir lá para batalhar no seu dia de trabalho, ninguém vai fazer por você. Se você não pegar parte do teu salário e investir esse salário, um outro momento eu vou falar sobre isso também, porque que o problema financeiro é tão grande na construção civil, porque você não foi ensinado a mexer com dinheiro, a trabalhar com dinheiro, a nada.
E volta naquela coisa que os pedreiros ganham bem. Por que não tem? Por que uns têm e outros não têm? Então, olhe para a tua situação, olhe para a tua situação atual e pense assim, aonde eu quero chegar? E o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não cheguei a lugar nenhum? Ou por que eu estou no caminho, etc. Cada um vai estar numa escada, mas enfim, por aí. Tá? Deixa eu pôr para baixo aqui um pouquinho. Esse vídeo é uma oportunidade para você olhar para o futuro com mais perspectiva. Para você olhar para o futuro e pensar o seguinte, eu posso ter, eu posso fazer, não importa a idade que você tem. Volta naquela máxima de que a gente morre, não leva nada, daí nem morreu e nem fez nada. Então, se você não olhar para frente no sentido de que, tá, o que eu quero? Eu quero comprar um terreno. O que você está fazendo para comprar esse terreno? Tá, eu quero reformar. Eu vou cortar aqui um pouquinho para falar da história de um... Eu trabalhei por um senhor, eu não vou dizer o nome aqui eu trabalhei por um senhor quando eu era menino, eu colocava cerâmica com ele colocava cerâmica e eu fazia os recortes. Eu lembro que eu tinha 14 anos e eu fazia isso. A casa dele era uma casa de tijolo, tá? Sem acabamento. Ele morreu agora, acho que tem 2 anos, está indo para o 3º ano, talvez 3 já, que ele morreu. A casa dele ainda estava sem rebocar, sem terminar. Aí eu pergunto para você, será que esse cara não ganhou dinheiro ao longo da vida para terminar a casa dele? Para ter um carro melhor? Para ter uma vida melhor? Eu posso afirmar para você que ele ganhou dinheiro suficiente para isso. Porque ele colocava cerâmica uma vida inteira como colocador de cerâmica. Tá? Hoje seria um colocador de porcelanato, né? De granito, etc. Por que ele não fez? Por que ele não arrumou? Por que ele não tinha uma casa melhor? Tá vendo a questão da autorresponsabilidade? Que ele foi responsável por aquilo porque ele não se propôs a fazer aquilo que ele precisava fazer. Se você vive numa casa suja, você só atrai sujeira. Se você vive numa casa velha, você só atrai atraso de vida. Por isso que é tão importante você arrumar a tua cama, você lavar a tua louça, você manter a sua casa limpa. Vou fazer um desafio aqui para você. Vai na casa de alguém que é bem sucedido para ver se tem alguma coisa suja. Se tá tudo largado, virado no lixo. Tá vendo como começa por aí? Começa nas pequenas coisas. Se você não é capaz de arrumar a sua casa, de manter o seu ambiente limpo, de manter o seu ambiente organizado, de manter a sua obra limpa, de manter a sua obra organizada, você também bloqueia a abundância, você bloqueia essas questões de energia que melhoram a sua vida. Por isso que aquele senhor, quando eu era pequeno, quando eu tinha 14 anos, tinha casa sem terminar e ele morreu agora quase com 80 anos e a casa ainda estava por terminar. Qual a diferença de um construtor de sucesso e um pedreiro? Você é pedreiro? Eu também sou pedreiro. Sou pedreiro, sou carpinteiro, etc. Não vou entrar aqui não. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um cara bem sucedido para um cara que não é? Qual que é a diferença de um bom servente para um mau servente? A má vontade, as más escolhas, as más companhias, os maus hábitos. Qual que é a diferença de um pedreiro bem sucedido para um cara que não é bem sucedido? Tal qual o que a gente falou agora do servente é parecido. Não olha para a sua vida no sentido de que, eu tenho dificuldade nisso, preciso trabalhar nisso. Eu ganho dinheiro, mas eu gasto dinheiro em porcaria, então eu tenho que parar de gastar o dinheiro em porcaria. Eu preciso do quê? Eu preciso de prioridade. Eu preciso mudar o meu ambiente, eu preciso mudar as pessoas que estão à minha volta. Ah, David, de repente então eu não vou falar mais com ninguém? Não necessariamente desse modo, mas você precisa mudar as pessoas que estão ao seu entorno. Você não vai... Vou te dar um negócio aqui, um exemplo aqui. O cara é alcoólatra, vou parar de beber, mas vou abrir um boteco. Vai parar de beber se abrir um boteco e é alcoólatra? Não vai. O cara tem problema com droga e não consegue segurar o dinheiro no bolso por causa das drogas, vai andar com drogado? O que vai acontecer? Se você não fizer nada para mudar a situação atual da sua vida, nada vai mudar. Você tem que ter a responsabilidade de olhar para si e falar assim, eu preciso mudar. Não tem até uma música, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Eu acho que alguém conhece aí. Você precisa fazer por você mesmo. Se você não fizer, nada vai mudar. Qual que é a diferença de você para um cara bem sucedido? A mentalidade do cara. A gente fala o seguinte, pega um cara autodenominado rico, tira o dinheiro dele. Ele fica rico? Ele fica pobre? Não, ele fica sem dinheiro. Por quê? Onde é que está o dinheiro dele? Na mentalidade dele. Por que o pobre não tem dinheiro? Porque o pobre pensa que é pobre. O pobre fala assim, eu sou um fudido. Parabéns, você é um fudido mesmo. Tudo que você fala a seu respeito é aquilo que você atrai. Então, se você fala que você não tem dinheiro, você não vai ter dinheiro. Se você fala que você é um fudido, você vai ser um fudido. Agora, se você fala assim, eu posso aprender isso, então você vai. Eu consigo aprender se me ensinarem, eu sou inteligente, eu sou capaz, então você vai se tornar capaz, porque você está falando a respeito disso para você mesmo.
Qual que é a grande dificuldade aqui? Prioridade. Se eu sou igual o cara que tem dinheiro e eu não tenho, qual que é a dificuldade? Primeiro é a mentalidade, depois é a prioridade. Vou te dar um exemplo. Quanto é que você paga numa caixinha de cerveja? 70 pila, eu acho que se for comprar aí uma original, deve estar uns 70 pila na caixinha, né? Como é que está a tua ferramenta? Você tem ferramenta nova? Você tem comprado ferramenta toda semana para investir na sua profissão? Ou você gasta o dinheiro todo em cerveja? Ou você gasta o dinheiro todo no boteco? Veja, vou voltar aqui, não é o problema beber uma cerveja, tomar ali um esquinho, uma pinguinha, isso não é o problema. O problema é você imaginar que vai acontecer um milagre na sua vida e você vai ter a vida que você quis, que você sonhou, sem que você tenha nenhum ônus. Se você não levantar e trabalhar, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer dinheiro. Agora, se você pega o dinheiro, não investe, não faz nada com o dinheiro, acha que a vida deixa a vida me levar, que nem diz o Zeca Pagodinho, você não está dando prioridade para aquilo que é importante, que é você. Não existe pessoa... Escuta um negócio aqui. Presta atenção aqui em mim. Olha aqui bem para mim. Não existe pessoa mais importante na vida para você cuidar que não seja você mesmo. Aí você fala assim, uma pessoa mais importante da minha vida é meu filho, minha filha, minha esposa, etc. Não é. É você. Você é a pessoa mais importante que você precisa cuidar. Se você não cuida de você mesmo, como é que você vai cuidar do filho, da filha, do pai, da mãe, etc., da sua vida? Se você não cuida de você, se você não prioriza a sua vida para que você progrida. Quando você olha para você e pensa assim, eu não consigo aprender, então você não vai aprender. Veja, não estou dizendo que é igual para todo mundo, tem gente que tem uma certa dificuldade em determinadas coisas, e isso é normal. Eu fui aprender a falar com quase 4 anos, a minha mãe disse. Então eu tinha problema, não era normal. Eu não fui um aluno exímio, eu tinha certos problemas, tinha um certo déficit. Então, mesmo que você não seja hoje a pessoa perfeita, o pedreiro perfeito, o servente perfeito, isso não quer dizer que você não possa alcançar o que você quer. Veja, eu fui pedreiro, eu fui servente de pedreiro com 12 anos. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui trabalhar numa fábrica de pré-moldados, como ajudante, naquelas antigas que você tinha que engraxar as formas, talvez hoje até seja parecido. Tinha algumas peças que eu não conseguia aguentar, porque era pesado demais para mim. E eu lembro que numa semana posterior eu já conseguia. Eu lembro da dificuldade que eu tive quando eu fiz a minha primeira churrasqueira. E eu lembro das outras, que eu fiz do começo ao fim, seguindo o projeto e como elas ficaram bonitas. Eu lembro da primeira casa que eu fiz de madeira, com serrote, sem energia, fiz tudo no serrote. Eu lembro da dificuldade que eu tive, eu lembro do que eu aprendi. Então veja, o desenvolvimento ele não é igual para todo mundo. Pode ser que você tenha uma dificuldade um pouquinho maior, mas não quer dizer que você não possa aprender, que você não deva querer melhorar. Você precisa fazer por você, ninguém vai fazer por você. E eu vou te falar um negócio aqui, ninguém tem pena de você. Porque eu sou um fudido, porque eu sou pobre, porque você fala isso, você atrai isso. David, então eu vou falar, esses dias eu falei, o cara falou um negócio, eu falei, não fala isso. Ele falou, não, eu sou rico, e riu. Ele falou uma coisa, mas sentia outra por dentro. Qual que é a diferença do cara rico para o cara pobre? A mentalidade. O mesmo ar que o cara respira, eu respiro. Não tem dificuldade. Qual que é? Ele tem mais força de vontade do que você. Ele tem mais determinação do que você. Ele tem mais coragem do que você. Ele não fica culpando os outros por causa dos problemas dele. Ele vai atrás, ele corre atrás, ele luta. Ele erra e faz de novo, ele erra e faz de novo, erra e faz de novo. E é assim que funciona a vida. Principalmente aqui, vamos falando de construção civil, na construção civil também é assim. Como é que você aprende as coisas? Errando. Então, o teu medo de errar, às vezes, bloqueia o teu crescimento. Você precisa entender que você vai errar, que você vai tropeçar, que as coisas, por vezes, elas serão complicadas, difíceis. Mas se você não colocar meta, você não vai. Se você não acreditar em você, você não vai chegar a lugar algum. Então, o plano aqui não é errar. O plano aqui é você não fazer nada a respeito do erro. Se eu errei, então qual que é o conserto do erro? Se esse mês você pegou o teu pagamento e gastou tudo, e na segunda semana você já não tinha mais dinheiro, qual que é o erro? Você não priorizou aquilo que era importante. Então, o que você tem que fazer? Pega o dinheiro e investe dinheiro naquilo que precisa. Trabalha com a cabeça. Para de ser alguém que vai vivendo a vida assim, de qualquer jeito. Senão, não se chega a lugar algum. Então, o tempo é igual para mim e para o outro cara. O tempo é igual para o cara bem sucedido e para o pé rapado. Qual que é a diferença?
Prioridade é a diferença. Prioridade em progredir, em melhorar. Em vez de você tomar uma caixinha de cerveja por semana, experimenta guardar dinheiro e investir em você. Comprar uma roupa melhor, guardar um dinheiro para investir em alguma coisa, pagar a parcela do teu terreno, pagar a parcela de um carro, investir em ferramenta melhor, investir em capacitação. Experimenta fazer isso em vez de ficar torrando dinheiro no boteco. Você vai ver como a vida melhora. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui um estudo para que eu quero deixar aqui para você um desafio para que você aplique e veja as coisas mudando. Plano e meta. Tem um vídeo meu aqui no canal que fala sobre o poder das metas. Quando a gente pega uma obra para fazer, a gente trabalha com um cronograma, certo? Tem uma data para começar, tem um processo para ser concluído e tem uma data para terminar. Assim funciona se você quer progredir. E essa é a diferença do pedreiro pobre para o pedreiro rico. O pedreiro pobre vive como se não houvesse amanhã. Tipo, uma hora vai cair um negócio do céu e eu vou me tornar alguém importante. Isso não vai acontecer nunca. O outro cara entendeu que ele precisa fazer por ele. Então ele levanta cedo e vai trabalhar. Ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, ele trabalha de noite. Quantas pessoas você conhece que não fizeram a sua casa todo final de semana? Por quê? Prioridade. Então vamos lá, quero fazer um desafio aqui para você. Nosso tempo já está se encaminhando para o final. Coloque um plano na sua vida para 3 meses. Escreve aí, tá com o papel aí, tá com a caneta aí, escreve aí. O que eu quero ter, o que eu quero fazer, o que eu quero aprender daqui 3 meses. Escreve o que é, escreve a data de hoje e escreve ali o que você precisa fazer para chegar até lá. E depois divide esses 3 meses. E anota assim, o que eu preciso fazer nesse primeiro mês para chegar mais perto dessa minha meta. O que eu preciso fazer daqui 2 meses. O que eu preciso fazer daqui 3 meses para alcançar isso que eu propus. E daí você faz esse plano, você multiplica para tudo que você precisa. Por exemplo, você fez agora uma meta para 3 meses, correto? Faz uma meta para 6 agora. E se desafia a cumprir. O que eu quero alcançar em 6 meses? O que eu preciso fazer para alcançar isso que eu quero em 6 meses? E daí você coloca a meta para 1 ano, meta para 2, meta para 3, meta para 5. E assim sucessivamente você vai galgando, trabalhando, etc. Isso não é milagre, isso não é uma coisa que vai fazer assim. Você necessita de trabalho, tal qual a gente tem que trabalhar para entregar um projeto que a gente está executando. Por isso que eu estou usando aqui a analogia de um cronograma. Assim como a gente constrói uma casa num tempo específico, usando métodos específicos para alcançar aquilo ali. Por exemplo, vamos começar uma casa, o que faz? Locação, escavação, baldrame, alvenaria, não vou entrar em detalhe, alvenaria, tá? Telhado, reboco, acabamento, pintura, tem um processo. Quando você pensa na sua vida, também tem um processo. Vou ser bem claro aqui para ser objetivo com você. Quero comprar um terreno. Daqui 6 meses eu quero comprar um terreno. O que você tem que fazer? Tem dinheiro? Precisa começar a guardar. Já sabe o terreno? Tem que começar a olhar. Como é que vai pagar? Tem que começar a se planejar. Quero comprar uma ferramenta aí que é cara, por exemplo, tem várias ferramentas aí que são bem caras, por exemplo. Qual é a ferramenta? Qual é o dinheiro que eu vou usar? Tenho guardado? Não, preciso guardar. Quanto tempo eu preciso guardar? Como é que eu vou pagar? Vou fazer no cartão? Você precisa planejar a sua vida. Você não pode viver como se não houvesse amanhã, parando no boteco toda semana, bebendo tudo que você ganha, achando que é feliz. E daí você olha para o lado e você percebe que você não tem nada. E além disso, você ainda fala, tipo, eu sou um fudido, eu sou não sei o quê. O que vai acontecer? Você vai continuar sendo um fudido, pelo amor de Deus, muda isso. Aprenda que a construção civil está em alta e se você não fizer por você, você vai ficar pelo caminho. Que você precisa investir em autoconhecimento, que você precisa acreditar no teu potencial, que você precisa olhar para o futuro e entender que se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer. Pedir para, se você me escutou até agora,
Parabéns. Deus te abençoe, que você progrida, que você cresça, que você aprenda que você precisa escrever o que você quer, as suas metas, os seus planos e correr atrás disso. E eu quero dizer para você que você pode contar comigo. Pode assistir os vídeos do meu canal, pode me mandar perguntas ali embaixo que eu vou responder para você sobre a tua dificuldade, porque eu já passei por aquilo que você está passando. Muitas vezes eu acordei de manhã sem ter o que comer no almoço. Muitas vezes. E nem por isso eu desisti de aprender, eu parei de crescer, eu deixei de acreditar. Tá bom? Então fica aí o meu agradecimento, se você assistiu até aqui, Deus te abençoe. Fica bem, não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Valeu, pessoal. Abraço.